a Jovem Pan News traz novos desdobramentos sobre o escândalo do roubo dos aposentados. Depois de revelarmos uma espécie de mensalão do INSS com políticos recebendo, em média, R$50 mil, o nosso repórter Bruno Pinheiro de Brasília recebeu novas informações, detalhes exclusivos que indicam o possível envolvimento de alguns senadores e deputados nesse esquema. Dentre eles, o Everton Rocha, que é aliado do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então, para trazermos os detalhes dessas novas informações, conversamos a partir de agora com o Bruno Pinheiro, que está aqui no estúdio em São Paulo. Cadê o Bruno Pinheiro? Olha o Bruno Pinheiro aqui, no estúdio de Os Pingos nos Is em São Paulo. Bruno, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Queria pedir que você compartilhasse com o nosso público as informações apuradas e levantadas por você. Ótima noite também a você e a você de casa que nos acompanha aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Nós revelamos ontem essas informações sobre essas entidades, em especial essa atuação da CONTAG, inclusive sobre aqueles ofícios que foram enviados para o INSS para a liberação dos benefícios, quase 40 benefícios, 40 mil que foram liberados, na verdade, e hoje já temos uma arte, inclusive, que revela um pouco dessa influência tanto de representantes do Congresso Nacional, mas agora também com esse nome que aparece do senador Everton Rocha, que é aliado do ex-ministro Carlos Lupe. A gente já tem essa imagem, o que aparece na sua tela é essa ligação, então, de Everton Rocha com o ex-ministro da Previdência e também ali essa conversa que tinha uma ligação de Antônio Carlos. Qual é essa chegada de Antônio Carlos? O senador Everton Rocha já confirmou, inclusive através da sua assessoria, que Antônio Carlos esteve no Senado em seu gabinete e também esteve em um churrasco de chão, uma costela que estava sendo assada na casa de Everton Rocha e que Antônio Carlos foi levado através de uma outra pessoa, de um outro convidado na residência de Everton Rocha. Agora, o ex-ministro é da mesma legenda de Everton Rocha, que tinha esse conhecimento ou não, é o que os investigadores da Polícia Federal querem saber. O senador Everton Rocha será ouvido em um depoimento na Polícia Federal para dar explicações sobre essa atuação. Se ele tinha o conhecimento de Antônio Carlos, como eles se conheceram e quem foi que levou até essa residência. Agora, o nosso jornalismo também encontrou em um site oficial do senador Everton Rocha essa outra imagem, essa foto que aparece nessa arte, na verdade, ligada ao senador Everton Rocha, esse recorte que a gente já tem agora. Olha só, essa imagem, o Everton Rocha aparece no centro da foto com a mão erguida ali. Essa foto aconteceu em 2021 e juntamente com representantes da CONTAG. E o que a gente vê é o seguinte, que durante este evento, e aí já temos também um outro recorte que foi tirado do site oficial do senador da República, o Everton Rocha, que são elogios de Aristides Veras dos Santos, que é esse presidente da CONTAG, dizendo ali que o Everton é um companheiro sempre muito atuante, que eles acreditam no comprometimento com os assuntos que são de interesses de todos os produtores rurais atuando no campo. Enfim, esse é um discurso. E aí no final vem que o senador Everton agradeceu a fala e disse de uma honra em receber o apoio da entidade. Ali cita que é de fato da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, que é a CONTAG. Reforçando aqui que essa nota está no site do senador. Agora há pouco, o nosso jornalismo recebeu uma nota do senador rebatendo essa informação, dizendo que não conhece e nunca teve qualquer que seja contato com essas associações investigadas e que não é investigado. Então, diante de qualquer citação ou ilação mencionando o seu nome, são puras leviandade. Ainda sobre esse fato dele não ser investigado, ele será ouvido em um depoimento na Polícia Federal. Se durante o depoimento os investigadores entenderem da necessidade de o Everton Rocha virar investigado, este caso será levado automaticamente para o Supremo Tribunal Federal, já que o Everton é senador e tem um foro privilegiado. Daniel Caniato. Pois é, Bruno Pinheiro debruçado, trazendo as informações. A cada dia, novos detalhes vêm à tona. Agora, Bruno, você traz essas informações que são muito importantes, inclusive, para as nossas discussões e as análises dos nossos comentaristas.
há sinalizações de novos detalhes que podem ser revelados, também documentos que virão à tona nas próximas semanas. Você disse que há sinalização de que outros políticos têm algum tipo de conexão com esse mega esquema que possivelmente tenha começado ainda na gestão de Dilma Rousseff ou então na gestão de Michel Temer ou Jair Bolsonaro. Enfim, há muitas teses e versões a respeito do início, hein, Bruno? Exatamente. E ali a gente viu algumas logos, além do partido de Carlos Lupe, tem também ali logo do partido de Valdemar Costa Neto, do PL, da base do governo também, e de que forma que esse esquema acontecia. Com quem eu conversei dessas entidades, era justamente essa influência. E se você for olhar, tem também essa parte de financiamento de campanha eleitoral, repasses que eram feitos, mas o que a investigação já começa a levantar, uma espécie de uma mensalidade que era repassada para esses parlamentares, tanto no Senado, o caso ali que está em investigação, quanto também na Câmara dos Deputados. O que se investiga neste momento é que cerca de 15 nomes estariam envolvidos então nessa investigação, que não iniciou agora, iniciou em governos anteriores, e a gente viu que isso veio reforçando ao longo dos últimos anos com essa influência. É o que eu ouvi inclusive ontem de uma entidade. Nós até estamos errados, mas não 100%. Pois é, Bruno, vou pedir por gentileza que você fique com a gente. Daqui a pouco eu vou pedir que você compartilhe novas informações, sinalizações do que deve vir por aí. Eu vou chamar os nossos comentaristas. O Roberto Mota, ao vivo, conectado no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Novos detalhes e informações que vêm à tona. Senador Everton, do PDT, que é o mesmo partido do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, mesmo partido do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. Claro que a gente acompanha o desenrolar dessas investigações, mas chama a atenção, né? Que nós temos informações e detalhes que conectam o senador a uma dessas entidades. E aí o senador se manifesta dizendo que não tem ou não teve nenhuma relação com tais associações. Só que as fotografias o desmentem. Mota. A gente precisa esperar o andamento das investigações, porque a chance disso tudo ser uma grande coincidência, né, Caniato? Mas talvez seja uma chance pequena. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Nós continuamos recebendo mais e mais informações sobre esse escândalo e a história fica cada vez mais complicada e interessante. A CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras. É uma entidade de grau superior que representa os trabalhadores rurais no Brasil. A CONTAG é uma das entidades investigadas na Operação Sem Desconto. Se a gente for lá no site da CONTAG, a gente vai ver que ele diz que a CONTAG é a primeira entidade sindical camponesa de caráter nacional, reunindo todas as lutas e demandas históricas iniciadas ainda na época de resistência dos povos originários, do Quilombo e dos Palmares, de Canudos, da Balaiada, das greves de colonos e das ligas camponesas. As bandeiras de luta da CONTAG são o fortalecimento da agricultura familiar, acesso à terra e reforma agrária, políticas públicas estruturantes, paridade de gênero. Não tem nada sobre o INSS. Mas parece que o INSS autorizou, segundo as informações que nós temos, o desbloqueio em lote e automático de descontos em pelo menos 32 mil pensões e aposentadorias em benefício da CONTAG. Eu tenho certeza que todos os envolvidos nessa história têm uma boa explicação. Vamos aguardar para ouvir. Pois é, a cada dia novas informações vêm à tona, são divulgadas nesse mega esquema de fraudes do INSS. Milhões de aposentados e pensionistas lesados com descontos irregulares feitos nos contra-cheques durante vários e vários meses, em alguns casos até anos. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também a postos ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As investigações avançam, Polícia Federal, CGU, Controladoria Geral da União.
Há uma grande pressão que também as investigações sejam iniciadas no Congresso Nacional, mas essas sinalizações e as informações divulgadas pela imprensa, também pela nossa equipe de reportagem em Brasília, Bruno Pinheiro, inclusive hoje aqui com a gente, compartilhando o que ele apurou nas últimas horas. Então, indicações que apontam que trata-se de um esquema muito grande, que envolveu muita gente, figuras importantes, né, graúda, como você costumava dizer. Lá atrás você já sinalizava, olha, nomes vão aparecer, escrevam. Gente influente, né, políticos importantes, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite ao Bruno Pinheiro, que está aí no estúdio também, aos meus colegas e à nossa audiência. O Bruno Pinheiro vem trazendo informações importantes, Caniato, porque esses escândalos de corrupção é que nem um grande quebra-cabeça. Cada dia você vai encaixando uma peça para depois formar um quadro total. Mas esse quadro ainda tem muito personagem para aparecer. Porque parte dessas revelações até o momento, como bem trouxe o Bruno Pinheiro, elas concernem ao desconto indevido para fornecer dinheiro para sindicatos e instituições. Esse que está estimado entre 6 a 8 bilhões de reais. Mas tem aquele outro gigantesco de 90 bilhões de reais, que são os descontos dos consignados. E esse aí parece que ainda está no forninho, não apareceu ainda grandes imagens. Mas é aí que está também outro grande foco desse gigantesco escândalo, deste roubo no INSS. Mas as peças começam a fazer sentido para entender o fluxo de influência e de dinheiro. É isso que as informações vêm revelando com o tempo. Por isso, a importância das investigações na linha técnica, como eu enfatizo sempre aqui, Polícia Federal, Tribunal de Contas, e a investigação política, que é no Congresso Nacional, com a instalação da CPMI. Há muita coisa para ser contada nessa história. É como uma minissérie, Caniato. Cada dia, mais revelações, mais figurinhas aparecendo nesse quebra-cabeça, e daqui a pouco nós vamos ter um quadro um pouco mais completo deste enorme esquema de corrupção no INSS. Aliás, foi assim que aconteceu na Lava Jato, né? Foi sendo desvendado por partes até nós termos uma visão do todo daquele que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Agora, esse do INSS, Caniato, corre o risco de chegar no primeiro lugar ou competir páreo a páreo com a Lava Jato. Pois é, inclusive havia uma desconfiança de que no início do processo, logo quando a operação foi deflagrada, que não se tratava de um esquema tão grandioso que perdurou por tantos anos, né? Mas a partir da divulgação e do avanço das investigações da Polícia Federal, nós estamos tendo acesso a muitos detalhes desse mega esquema. Daqui a pouco o Bruno vai trazer, inclusive, a manifestação dessa entidade, dessa associação, a CONTAG. Daqui a pouco ele vai trazer a nota para a gente, inclusive. Só quero chamar o Cristiano Beraldo, que também está com a gente conectado, vai trazer suas impressões. Se desenha um esquema similar em alguns aspectos com o mensalão, né? Políticos recebendo mensalidades, agrados, né, Cristiano Beraldo? Inclusive, o nome de um senador vem à tona, divulgado, suspeito de atuar nesse esquema. Quais são as suas considerações nesse início de Os Pingos nos Is? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Bruno Pinheiro. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, há sempre essas benesses, elas sempre seduzem muita gente de coração fraco, né? De índole duvidosa, as pessoas que se deixam levar por essas facilidades que o poder dá, elas acham que é por causa delas, mas na verdade é o poder que elas têm de influenciar decisões que são tomadas e que beneficiam, muitas vezes, esses grupos que só querem saquear o dinheiro dos outros. Muitas vezes o dinheiro público, agora nesse caso, ainda mais cruel, o dinheiro dos aposentados. O senador citado teve o seu nome ontem aqui, nós, né, colocamos o nome dos senadores do PDT, partido de Carlos Lupe, né, nos colocamos aqui à disposição para ouvi-los, porque já sabíamos que um senador seria citado, ficaram em silêncio. Agora nós temos essa notícia, trazida pelo Bruno Pinheiro, de que o senador, o Everton,
está aí, foi, enfim, indicado que ele teria uma relação suspeita com uma dessas entidades que recebia dinheiro dos aposentados. O PDT é o partido que mais acionou o Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos. Ele é um recordista de acionar o Supremo Tribunal Federal para discutir no Supremo coisas que o Legislativo decide. É um desses partidos que fica militando no Judiciário, fica atrapalhando o processo legislativo. Resta saber agora se, uma vez confirmadas essas suspeitas e que isso se torne uma investigação que deverá ser conduzida pelo Supremo Tribunal Federal em razão do envolvimento de um parlamentar como senador, se esse processo vai ser feito com a rapidez, a isenção e a objetividade que a nação brasileira espera. De novo, o que é fundamental discutirmos aqui é a origem e todos os participantes deste saque de bilhões de reais do dinheiro dos aposentados, porque isso é inadmissível e quem fez uma atrocidade dessa precisa ser identificado, processado, condenado e punido para cumprir pena de verdade, coisa que não está muito em moda no Brasil. Pois bem, queria aproveitar, Caniato, a presença do Bruno Pinheiro e perguntar para ele como é que está esse clima para tentar diminuir a temperatura das investigações. Agora, com a revelação do primeiro nome de um parlamentar eventualmente envolvido, houve uma intensificação dos movimentos para colocar panos quentes e tentar evitar que isso se escale? Não existe almoço de graça lá no Congresso Nacional. Tem articulações, ainda mais estamos chegando no ano eleitoral, já em 2026. Isso seria ruim para a imagem do governo, que claramente vai tentar uma reeleição, já que Lula está no comando do Palácio do Planalto. A oposição reuniu o número de assinaturas para instalar uma CPI na Câmara ou uma CPMI. Alcolumbre se comprometeu que fará a leitura no dia 17. O governo já entendeu que, assim como a CPMI dos atos do 8 de janeiro, não vai ter como se esconder dessa. Vai ter que ser favorável a essa investigação e não se contentar somente com uma investigação da Polícia Federal. Mas o governo já tem sinalizado, se for jogar essa bola, a bola vai ter que ser a minha. Ou seja, eu vou ter que escolher a mesa diretora, ficar na presidência ou ficar na relatoria. Assim, dá uma segurança para evitar que nomes do governo estejam sentados no banco dos réus, como é chamado numa CPI, quando alguém vai lá para ser ouvido em um depoimento. O governo quer ter a autonomia, o controle dessa investigação no Congresso Nacional. Já é visto que a oposição até vai conseguir instalar, mas há um sentimento de uma derrota se o governo assumir essa investigação no Congresso Nacional. Agora, sobre esconder o nome ou os nomes dos parlamentares, isso gera um receio. A gente assina ou não assina? Se não assinar, o resultado lá fora nas redes sociais vai ser muito pior do que uma investigação da Polícia Federal. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer também informações a respeito da CPMI e as articulações para o avanço e a instalação de uma comissão de apuração, de investigação, no caso que trata do INSS e a fraude dos descontos irregulares. Daqui a pouco também a gente traz a manifestação da CONTAG, essa entidade que nós citamos na abertura de Os Pingos nos Is. Deixa eu só passar a palavra para o Roberto Mota, porque justamente em relação a essas discussões e como que um episódio como esse, uma investigação e também a possibilidade de que isso seja apurado no âmbito do STF, há uma desconfiança, viu, Mota, de quais seriam as repercussões e os impactos para a agenda política, para o Congresso e até para as eleições, né? Porque isso pode tomar proporções inimagináveis, né? E o grau de complexidade dessa história aumenta diante dos nossos olhos. Se realmente um senador estiver envolvido, eu acho que a coisa toda muda de figura e provavelmente existe a chance de outros políticos estarem envolvidos, né? A gente ouviu ontem o Bruno dizer que há indícios de que políticos falavam com bancos e com entidades,
e entidades fechando contratos com o INSS para fazer descontos para pagar consignados que nunca existiram. E depois essas informações eram apagadas do sistema. Eu queria pedir ao Bruno que falasse um pouco mais especificamente sobre isso, sobre esses consignados aí que não existiram e que eram apagados. Uma coisa muito preocupante. Esses consignados, Roberto Mota e quem nos acompanha, até essa nota que eu vou ler logo mais da CONTAG, essa repercussão, ela explica justamente que não tem a ver com o desconto do aposentado. Era um outro esquema. Surge uma outra aba, na verdade, que liga esses consignados. Então a gente tinha ali representantes do Congresso que tinham contato, acesso com essas instituições e conseguiam fazer esse encontro, esse elo, na verdade, para que essas entidades conseguissem chegar nessas instituições. E lá esses consignados eram realizados. O que eu ouvi de um integrante de uma entidade investigada, inclusive, é que o esquema funcionava o seguinte: os números dos CPFs eram indicados, esse consignado era realizado, as mensalidades elaboradas. Assim que esse consignado era liquidado, esse histórico era excluído. Ou seja, quando esse aposentado ia lá para fazer uma contestação, esse valor e esse desconto, ele não constava no sistema. Então, era um esquema muito forte para conseguir limpar, de fato, conforme o que eu ouvi. Eu ouvi também de uma vítima, de um aposentado, que o desconto ele iniciou com R$ 81 e chegou a quase R$ 140. Não era um desconto fixo, ele oscilava de mês em mês. Então, esses extratos, eles comprovam que eles não autorizaram e que ainda assim esses descontos aconteciam. Então, o entendimento é para tentar ver como que foi esse lobby com os bancos e qual era a atuação de representantes do Congresso, de deputados ou de senadores para conseguir chegar nessas instituições. E aí vem a justificativa de um salário que eles recebiam. Agora, eu li, inclusive, uma conversa que nós ainda não usamos aqui na Jovem Pan, que um desses auxiliares de um parlamentar fazia a cobrança. Ou seja, ou a gente vai resolver esse mês ou vai ficar um pouco complicado para todos os lados. Ou seja, tinha uma cobrança fiel justamente para receber pelo serviço de assessoria a essas entidades, viu, Mota? Pois é, inclusive, né, Bruno, você disse que teve acesso à manifestação da CONTAG, essa entidade que nós trouxemos a informação no início de Os Pingos nos Is. Como a gente tem que abrir espaço para todas as pessoas e entidades que são citados aqui no programa, queria pedir, por gentileza, para você destacar o trecho mais importante dessa manifestação da CONTAG. Em nota enviada à nossa redação hoje à tarde, diz que, a exemplo de Antônio Carlos Camilo, que é esse alvo, né, dessa articulação, que a CONTAG nunca aconteceu nenhum tipo de contato com ele, inclusive também sobre essa informação de relação com os empréstimos consignados sem relação com esse ACT, com essa situação sobre os descontos de mensalidades associativas. Então, a CONTAG diz que não tem nenhuma relação com esse esquema do consignado. E também ressalta que não há, até o momento, qualquer indiciamento de denúncia formal ou de comprovação de algo ilícito ligado à CONTAG, que é essa entidade investigada. Reforça que sim, é uma das mais antigas, que iniciou esse acordo lá em 1990, mantém esses acordos de cooperação com o INSS e reforça o compromisso com seus associados. Já no finalzinho dessa nota, diz que nunca compactuou com qualquer forma dessas irregularidades e que eles estão de acordo com a investigação e está contribuindo incansavelmente com elas. E também reafirma novamente aqui no final que está à disposição e o compromisso da associação e com os sindicatos também. Essa é uma resposta da CONTAG que nós citamos aqui ontem numa reportagem. Hoje, novamente, veio a resposta, já veio também a resposta do senador Everton Rocha e, claro, a Jovem Pan continua apurando todos os fatos e o espaço segue aberto para novas declarações em relação a essas recentes citações. Caniato. Pois é, a gente segue acompanhando, são muitos detalhes, muitos tentáculos que envolvem esse caso do INSS. Como bem lembrou Dávila, talvez a parte que envolva os consignados seja maior, envolva um número maior de pessoas e talvez seja uma outra investigação. Por enquanto, elas caminham em paralelo, mas claro que
o episódio dos descontos associativos ganha protagonismo por conta das informações que foram divulgadas até aqui.